E outra coisa é que eu acho que lançaram um formulário de questão sobre como que está sendo as aulas dos professores e tudo, para vocês darem uma avaliada, e que é muito importante. Ou não lançaram ainda, Leandro? Está com uma cara muito de... Spoiler, deu Então vai spoiler. ter. Eu acho, não sei, eles falaram que iam dar. Eu tô muito perdida essa semana, só olho as mensagens e sigo. Mas então eles vão dar. E eu peço que quando eles derem, vocês pelo menos me avaliem. Porque, tipo, eu já queria ter dado há muito tempo atrás, muito tempo. Só que cada professor estava dando, né? E eu achei que ia ficar muito cansativo para vocês responder forms por forms. E aí eu esperei a coordenação ficar livre, né? Porque ele estava fazendo PS de aluno, depois a organização de apostila e depois PS de membro. Eles estavam muito ocupados, então, tipo, agora que eles ficaram livres para fazer essas coisinhas. Quando sair, por favor, façam para avaliar minha aula, para eu poder ver, assim, se tá ok, se não tá, o que, que eu tenho que melhorar, se eu tô muito rápida, muito lenta, não sei. Lenta eu acho que é mais difícil, mas enfim, por favor, façam mesmo, que vai ser muito importante. Se vocês estão deixando de vir na minha aula ou ficando desestimulados por causa de algo que eu tô fazendo, vai ser muito legal que vocês falem isso para eu poder mudar isso e vocês terem mais interesse, que é uma matéria consideravelmente importante, pelo menos para mim, assim. Mas enfim, vamos voltar aqui. A gente falou da Revolução Praieira, né? Na aula passada foi o último tema. Ai, obrigada, Dulce. Foi o último tema que eu comentei. É uma revolução lá em Pernambuco. Os líderes eram em maioria a elite, né? Mas depois eles conseguem cativar um pouco ser um pouco de uma rebelião popular. O Leandro me perguntou em termos de repressão, e a repressão, ela foi assim, muitas pessoas foram presas, algumas foram até anistiadas, algumas também foram mortas, mas eu acho que em comparação a algumas repressões que a gente já viu, sabe, como na cabanagem, e outras repressões em geral, mesmo que muita gente morreu, que assim, sei lá, eu esqueci o nome, a guerra que aconteceu lá no sul, em relação aos sete povos das missões, sabe? Milhares de indígenas morreram sem necessidade nenhuma. E aí eu considero que a repressão não tenha sido tão dura assim. Mas, claro, segundo o reinado, o império de estabilidade política, ele vai conseguir contornar essa revolução. Aí a gente vai seguir para um assunto que é importante e que cai em vestibular, assim, consideravelmente, é uma das marcas, assim, do segundo reinado mesmo. Então, é uma das coisas, assim, que a gente pode pensar, assim, que a gente está discutindo o segundo reinado e o império de Dom Pedro II. Que eu estava comentando com vocês, né, que uma coisa que vocês podem gravar de segundo reinado é que esse é um período de muita estabilidade política, de poucas, assim, tem só a Revolução Praieira, mas que vai ser, como eu falei, contornada de forma consideravelmente rápida. E assim, sem muitas disputas políticas, e isso acontece por uma razão, por algo que o próprio Dom Pedro II vai aplicar nesse período, que é o que a gente chama de parlamentarismo às avessas. Primeira coisa é que vocês não associam a um parlamentarismo direto. Então, sei lá, vocês estão vendo geografia política agora com a Amanda, se ela falou de algum regime parlamentar, esse formato que a gente vai discutir agora é muito diferente, não é a mesma coisa, sabe? Não é assim, o Brasil só foi uma vez parlamentarista e é lá para frente, muito próximo da ditadura. Isso daqui é uma forma de discutir, porque realmente é algo às avessas. Porque, assim, no parlamentarismo, eu não sei se vocês sabem, a gente tem a base, então as pessoas, assim, os cidadãos, eles votam nos seus representantes, esses representantes são ministros, e eles vão votar no que seria o chefe do Estado, assim, oficial, que é o primeiro-ministro. Então você vê que é um poder que vem de baixo e vai indo para cima. Consequentemente, o que Dom Pedro II vai fazer é ao contrário. Ele vai estabelecer o presidente do Conselho de Ministros e ele mesmo escolhe esse presidente de ministros. Esse presidente do Conselho de Ministros preside o Conselho de Ministros e é ele que aprova o Conselho de Deputados. E é importante saber, lembrar, na verdade, que o poder moderador existe nessa época, né? Então, ainda assim, Dom Pedro II tinha o poder de destituir, dissolver a Câmara de Deputados no momento que não fosse mais interessante para ele aquela Câmara, aquela composição. Então, isso vai rolar, vocês veem, assim, de cima para baixo. Então, quando a gente estava vivendo um parlamentarismo normal, que vinha de baixo para cima, aqui vai ser o contrário. É um parlamentarismo às avessas, como é o título. Ele vem de cima para baixo. E mais ou menos o que é? A gente tem um imperador, eu fiz esse diagrama, eu acho que é o nome,
Tem o imperador, né, com o poder moderador, importante não esquecer disso, e ele tem alguns poderes, né, consequentemente. Ele vai poder nomear o Senado, que era vitalício, por exemplo. Ele vai poder escolher, né, como eu falei, o presidente do Conselho de Ministros, e ele também nomeia o Conselho de Estado, que eu já comentei algumas vezes que esse conselho são pessoas muito velhas, assim, com certeza da elite, porque assim era muito raro que uma pessoa mais miserável, pobre, conseguisse viver tanto tempo assim, e era uma condição que você fosse velha mesmo. E que assim aconselhava mesmo o imperador em várias decisões. Não sei se vocês já viram Game of Thrones, mas tem lá o pessoalzinho que se junta e tem a mão do rei, que aconselha o rei nas decisões. Mas enfim, é só uma associação. O mais importante é que, a partir desse momento, o imperador ele escolhe o presidente do Conselho de Ministros, que preside o Conselho de Ministros que tem e aprova o Conselho de Deputados. Então, se aquele Conselho de Deputados, naquele momento, não for interessante para o imperador, porque ele não vai nomear, ele não vai escolher um presidente que não siga as ordens dele, ele dissolve, ele desaprova, e esse presidente, ele também pode fazer o quê? Marcar e comandar as eleições. Então, naquele momento, se não interessa mais para Dom Pedro II, aquele Conselho de Deputados, o Conselho de Ministros formado, ele simplesmente dissolvia e marcava novas eleições. Então, esse é um arranjo político que vai garantir a estabilidade política no período. E a gente fica pensando, nossa, mas ficar trocando, assim, é algo meio confuso. Mas, assim, é um sistema de governança assemelhado ao parlamentar, que eu comentei, não se confunde com o mesmo, alternância de ministérios dos partidos liberal e conservador, com breves intervalos dos progressistas. O que isso quer dizer? Que vocês viram que no período regencial existia sempre um constante medo, né? Que teve o avanço liberal e o regresso conservador. Então era um medo dessas pessoas tomarem o poder e conseguirem permanecer lá de alguma forma. Isso não vai acontecer, porque mais ou menos em o quê? 49 anos, já que Dom Pedro II assumiu em 40, né, 1840, e sai em 1889, ele vai ter cerca de 36 gabinetes de deputados. Isso é muita coisa. Normalmente, esse Conselho de Deputados, assim, essa Câmara, ela vai durar 1 ano e 3 meses, para vocês terem uma ideia. Aqui, sabe, hoje em dia, a gente tem a noção de que, né, uma Câmara de Deputados dura o quê? Uns 4 anos no mínimo, assim, né? Aqui, no Brasil, lei dura 4 anos, mas, assim, tem outras legislações. Mas, então, assim, esses deputados têm que ter esse tempo considerado para reger, não sei o quê, etc. O importante é que, com esse tempo de governo, assim, por parte dos deputados muito curto, os liberais, os mais progressistas até, e os conservadores, eles não ficavam com tanto medo de um domínio pela oposição. Então, eles não ficavam com medo de, tipo, quando é algo, como eu posso dizer, correto, assim, alguém fazendo o seu mandato, você tem medo de, no próximo mandato, aquela pessoa ser reeleita e continuar, e mudar, e fazer, tipo, por exemplo, um novo avanço liberal, esse tipo de coisa. Nesse momento não ia acontecer, porque eles tinham como certeza que Dom Pedro II ia ficar sempre rotacionando esses cargos, e cada um ia ter uma parte do poder a cada momento daquele período. Entendem isso? Então é assim que Dom Pedro II promove meio que a estabilidade política do regime mesmo. Fazer com que essa rivalidade de oposição mesmo, ideológica e política, se acalme com eles sabendo que em algum momento eles iam ter alguma fatia daquele poder. Ok? Esse é o parlamentarismo às avessas. Agora a gente vai falar da política externa. Eu acho muito interessante essa parte, porque em termos de segundo reinado, né, é legal a gente pensar, eu não sei se vocês já ouviram falar no termo imperialismo, mas resumindo muito, é basicamente quando um país, ele tenta se avançar, e não precisa ser fisicamente, sobre outras nações. Então tem uma influência política, pode ser também territorial, então, sei lá, a Europa vai invadir vários territórios na África. Os Estados Unidos têm um imperialismo muito mais político, eles vão fazer várias doutrinas. Não fiquem muito preocupados que a gente vai ver isso mais para frente. Mas, então, eles têm uma posição imperialista sobre a América Latina, por exemplo, porque, por exemplo, na Guerra Fria, ele que influenciou muito na política mesmo que vai acontecer ao redor da América Latina. E o Brasil, ele tem meio que um período imperialista de intervir em políticas de outros lugares. Mas, primeiramente, o importante é saber que o Brasil se alinha à Inglaterra.
Então ele está alinhado à Inglaterra lá, tá tudo ok, principalmente por, né, uma dependência comercial e financeira, que vocês já sabem que o Brasil, ao longo dos anos, vai estar sempre contraindo empréstimos com a Inglaterra mesmo, e vão rolar alguns atritos, principalmente em relação à escravidão. Eu falei que a Inglaterra vai pressionar constantemente o Brasil para realmente parar com a mão de obra escravista. E isso tem uma consequência. Eles vão criar, por exemplo, uma lei chamada Bill Aberdeen, que eu vou falar na próxima aula, é o tema da próxima aula. Que é falando, olha, o tráfico de escravizados está proibido a partir deste momento. E isso é de qualquer nação. A Inglaterra vai literalmente criar navios que vão inspecionar coisas saindo da África para garantir, assim, óbvio que não vai ser algo 100%, né? Eles não vão conseguir inspecionar todos e acabar com o tráfico. Mas eles estavam determinando que ia acabar. E isso já desagrada muito a política, né? A classe conservadora brasileira. Aí tem duas outras coisas que vão acontecer que vão fazer com que essa alinhação com a Inglaterra se estremeça. Uma delas é a tarifa Alves Branco, que a gente falou que vai ser uma das legislações que vai impulsionar o pico industrial que vai acontecer aqui no segundo reinado. E que de intenção, assim, não era criar um protecionismo, mas a gente sabe que acabou ocorrendo. E a Inglaterra não gostou disso, né? Porque a Inglaterra, em plena industrialização, queria quanto mais fosse público realmente para poder vender os seus produtos, para poder conseguir completar a demanda. E aí o que acontece? A Inglaterra vai ficar brava, achando que o Brasil está tentando ser protecionista e já vai ficar chateada com essa atitude. Depois rola a questão Christie, que dura mais ou menos uns 4 anos, de 61 a 65, em que o Brasil e a Inglaterra vão romper relações diplomáticas. E como que isso acontece, né? Em 45, né, o Reino Unido vai aprovar no seu parlamento a lei Bill Aberdeen, já vai deixar os brasileiros meio chateados. Em 61, que é o início da questão Christie, um navio comercial britânico vai estar vindo aqui mais ou menos pela costa do Rio Grande do Sul e vai naufragar. E aí grande parte da mercadoria vai ser saqueada, porque o pessoal que estava lá, os marinheiros britânicos, eles vão sair para pedir ajuda e deixar o navio sem ninguém. E aí os brasileiros, sei lá, o pessoal que morava lá naquela região vai saquear tudo que tem lá. O embaixador britânico, que era um cara chamado Christie, já vai ficar puto. Ele vai falar que o Brasil tinha que pagar essa indenização de tudo que foi roubado. E o Brasil, não se sentia, pelo menos naquele momento, no dever de fazer essa atitude. Em 62, marinheiros britânicos vão beber pra porra e vão começar a fazer várias algazarras pelo centro do Rio de Janeiro. E eles vão ser presos, né? Porque eles estão fazendo várias arruaças. Só que na época, né, o pessoal que vai prender esses marinheiros não sabiam que eles eram marinheiros britânicos. E eles vão ser soltos, né, depois que descobrem que são marinheiros britânicos e tudo, mas esse embaixador, o William Christie, ele vai exigir a demissão dos policiais que tinham prendido esses marinheiros, além de, novamente, uma indenização pela carga roubada. O governo não vai atender essas exigências, né, e vai ordenar que os navios de guerra do país, da Inglaterra, aprisionassem navios brasileiros no porto do Rio de Janeiro. Já vai começando esses atritos. E, em 1863, Dom Pedro II vai ordenar o pagamento da indenização da carga roubada, mas vai exigir pedidos de desculpas oficiais aos britânicos em relação ao aprisionamento dos navios brasileiros que aconteceu lá no porto do Rio de Janeiro. De novo, vai ter uma negativa britânica, os ingleses não vão querer pedir desculpa por esse ato e o governo brasileiro vai agora romper relações diplomáticas oficiais com os britânicos. Então agora já não existe mais essa relação diplomática. Elas vão ser reatadas só em 65, né, quando o governo britânico vai dar desculpas oficiais para o governo brasileiro. Inclusive existia um conselho internacional na época que eu não me recordo o nome, mas eles vão fazer uma posição de julgamento mesmo da situação, ver quem está certo no meio dessa treta, e eles vão falar que de fato o Brasil estava certo, que devia pedir desculpa e tudo isso. Mas enfim, durante mais ou menos 2 anos, que é em 1863, que tem o estopim e o Brasil fala que não vai ter mais relações, eles realmente cortam essas relações diplomáticas com a Inglaterra. Então, nesse momento, a relação com a Inglaterra já está um pouco estremecida. Conflitos na Bacia
Platina, região de grande instabilidade política. Então, vocês sabem que o Brasil ele tem um interesse na Bacia Platina. Por quê? Porque um dos componentes da Bacia Platina é o Uruguai. O Uruguai era a nossa antiga província cisplatina, que entrou em guerra conosco lá no primeiro reinado e que ganhou a guerra e acabou se separando e se tornando o Uruguai. Mas, assim, é óbvio que se lá atrás a gente estava lutando por eles, a gente continuava com certo interesse neles. E existia uma certa instabilidade política, tanto assim na Argentina quanto no Uruguai. No Uruguai, principalmente, porque existia o Partido Blancos e o Partido dos Colorados. O Partido do Blancos era o que estava no poder nesse período agora que eu estou falando. E eles se davam muito bem com outro país, que era o Paraguai. O Paraguai, gente, tinha muito interesse em ter acesso à Bacia Platina, assim, e a algum rio, porque se vocês forem ver no mapa, acho que tem no próximo slide, o Paraguai não tem acesso ao mar, de forma alguma. Ele não tem nenhuma região litorânea, ele literalmente fica no meio da América do Sul, assim, entre Uruguai, Argentina e Brasil. Então ele não tem acesso aos rios, e é óbvio que ele ia ter interesse em ter isso, porque ele precisava de algo, assim, para poder transportar as mercadorias, gente. Não esqueçam que naquela época, assim, o que mais fazia transporte comercial eram os navios, então ele precisava de algum espaço fluvial para poder transportar esses navios. E além do interesse de conquistar um território, eles também tinham parceria com esses blancos para, na época, poder ter alguns rios para poder passar, né, e fazer as trocas comerciais que demandavam na época. Só que o Brasil tinha muito mais interesse nos colorados, Dom Pedro II era muito parceiro dos colorados. E isso vai acontecer, né, já uma rivalidade. O Paraguai apoiava os federalistas dentro da Argentina e a Argentina não gostava dos federalistas, assim, quem estava no poder na época. E vai criar uma rivalidade a certo ponto em que, acho que não tem no próximo slide, mas o que vai acontecer o Brasil vai literalmente mandar tropas, pessoas assim da Guarda Nacional, para ir no Uruguai, né? Tava acontecendo literalmente uma guerra naquele período, vai estourar uma guerra entre blancos e colorados. E aí ele vai mandar literalmente pessoas para dentro de um país que não é dele para interferir politicamente em algo. E sim, os colorados vão ganhar. E assim, vai ser um boom, porque isso é uma atitude totalmente imperialista, gente. Você, como eu falei, você literalmente é dono de todo o território brasileiro, só que aí você pega pessoas do seu exército, do seu comando, e manda para outro país interferir na política de outro país. Isso, assim, foi tipo algo extremamente imperialista, e o Paraguai já não vai gostar disso, já não vai se interessar por isso. A Argentina também vai se aliar ao Brasil, porque, como eu falei, o Paraguai apoiava a oposição da Argentina no momento, e óbvio que eles não iam querer que o Paraguai conseguisse isso de fato. E vai rolar essa aliança, então, já entre Brasil, Argentina e Uruguai, porque o Uruguai agora consegue, né, o poder dos colorados contra o Paraguai. Por isso que a gente vai entrar agora na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai também é conhecida como a Guerra da Tríplice Aliança. E foi, tipo assim, a maior guerra da América do Sul. Foi uma guerra muito sangrenta. E a gente vai ver em alguns minutos. Acho que vai ficar um pouco para a próxima aula também. Mas, enfim. Alguém mandou algo no chat? Ô, Camis, Oi. eu não entendi. O Blancos é do Paraguai, o Colorados é do Uruguai? Não. Existem dois partidos dentro do Uruguai, dois partidos que, assim, são muito rivais. E, assim, era um período de instabilidade política mesmo, dentro do Uruguai e, assim, na Argentina também. O que acontece é que no Uruguai tinha os blancos e os colorados. Os blancos, inicialmente, estavam no poder. Eram eles que estavam eleitos lá. Só que o Brasil gostava mais dos colorados. E o Paraguai não. O Paraguai, ele não só tinha parceria com os blancos, como precisava deles no poder, porque só assim, né, que eles iam conseguir apoio para poder, né, ter acesso ao mar e conseguir fazer transporte de mercadorias. Consequentemente, vai rolar uma guerra no Uruguai. Literalmente uma guerra, vai estourar, vai ter um estopim entre blancos e colorados. E o Brasil vai mandar gente do próprio, assim, do exército mesmo, para interferir, para fazer com que os colorados ganhem a guerra. E eles vão, de fato.
E aí os colorados ganham a guerra, ascendem ao poder. Só que isso vai ser algo muito grave, assim, porque, como eu falei, o Brasil está sendo extremamente imperialista, intervindo na política de outro país, e o Paraguai vai ficar puto, porque agora eles perderam, né, esse apoio do partido dominante, e não, assim, vai ser um risco para conseguir fazer, né, esse acesso ao mar, ok? Ok, obrigada. Nada. Ô, Camis, os blancos eram federalistas e os colorados eram contrários, é isso? Não, assim, se vocês quiserem, a gente entra mais específico em o que Blanco acreditava e o que Colorado acreditava. Eu acho que ficou um pouco solto mesmo esse slide. Paraguai apoiava os federalistas. Mas os federalistas eram uma oposição que existia lá na Argentina. Então, na época, existia um pessoal que era muito, assim, amigo do Brasil, já estava ok, só que existia uma oposição a eles, que eram os federalistas. E aí você já vem o Paraguai também apoiando os federalistas. Por isso que é uma motivação para a Argentina também se envolver na guerra, porque eles não queriam que o Paraguai apoiasse a oposição deles. Entendi, valeu. E aí, enfim, aqui tem um mapa, né, que eu falei, aqui tem o Rio Paraná, por exemplo, ó, que chega até aqui, e mais ou menos aqui, ó, esse daqui é o Paraguai. Por isso vocês veem que eles não têm acesso ao mar, literalmente, sabe? Tipo, a Argentina tá aqui, ó, tem todo esse acesso, o Uruguai tá aqui, então tem um certo acesso, e o Brasil também, né, de fato, é um país litorâneo. Aí, né, o que acontece? Eu falei tanto do Paraguai, né, que não sei o quê, que eles apoiavam os federalistas na Argentina, eles gostavam dos blancos no Uruguai, e eles tinham que ter esse acesso ao mar, mas o que estava acontecendo de fato na política paraguaia? O Paraguai, antes da guerra, ele estava sendo governado, assim, por mais ou menos 3 ditadores e seus descendentes, e naquele momento era um cara chamado Solano Lopes. O Solano Lopes é um ditador e tudo, mas ele era muito educado, ele tinha ido para a Europa estudar e não sei o quê, e ele vem aqui liderar o Paraguai, ser ditador de fato, só que o que acontece é que esse governo ditatorial tinha, sim, apoio popular. Porque, por exemplo, o Solano Lopes vai fazer uma reforma agrária e educacional dentro do Paraguai, vai fazer políticas protecionistas, então eles vão fazer com que o comércio, a produção local, nacional, seja mais valorizada do que o de fora, porque eu falei, é só você colocar mais taxa no de fora que o pessoal compra mais do de dentro. E vai estimular a criação de manufaturas. Então, ele vai consolidar um parque industrial. Vocês estão vendo o Brasil, do tamanho que é, defendendo vocação agrária, que não sei o quê, e o Paraguai está se sobressaindo, né, indo à frente, e assim, seguindo, né, o que está acontecendo na Europa e em outros lugares também, de aplicar, de fato, um período industrial dentro do país. Então, ele vai consolidar mesmo a criação de manufaturas. Não só isso, ele vai formar um exército muito forte e organizado. Nesse período, gente, a gente está falando de uma Guarda Nacional brasileira que era fraca, assim. Os títulos para você fazer parte da Guarda Nacional eram comprados, então era a elite que compunha, sabe? Tipo, imagina um cara, assim, senhor de engenho ou dono de território cafeeiro, alguma coisa assim, que vai ter 5 filhos homens. Um deles vai ser o herdeiro que vai controlar tudo. Você tem que dar uma ocupação para esses. Aí vamos supor que segundo você compra um título na Guarda Nacional, para você ter um título, sabe? Fazer algo de fato. Era isso a Guarda Nacional, era isso que eu estava falando lá no período regencial. Então, assim, a Guarda Nacional é elite, é um bando de burguês, assim, que quer ter um nome militar dentro da Guarda Nacional. Então, não era tão organizado, e vocês vão ver isso mais para frente. E, enfim, o Solano Lopes não. Ele tinha um exército forte e organizado, preparado para combate, de 64 mil soldados, vocês vão ver os números do Brasil para frente, e 28 mil reservistas. Então, em caso, né, de algo acontecer, de precisar mais gente, ainda existia mais 28 mil pessoas. E ainda tinha pequena dívida externa. Isso significa que o Paraguai não tinha dependência com muito país. Porque se você tem uma dívida com alguém, com outro país, você não pode romper muito com ele. Eu sei que a Inglaterra, né, teve aqueles atritos e tal, é uma questão fora da caixa, extraordinária. Mas você, assim, em tempos duros, assim, sabe, igual lá atrás, quando o Portugal tinha muita dependência com a Inglaterra e Napoleão pegou e falou, a gente vai te invadir. O que eles preferiram fazer? Vir aqui para o Brasil do que ter que ir contra a Inglaterra. Então, assim, isso significa que o Paraguai tinha pouquíssima dependência com qualquer outro país, porque a dívida externa era baixa. Ele não tinha, como eu falei, dependência mesmo.
Então, o pessoal gostava dele e tinha tudo isso, e tinha um exército forte organizado. E é importante saber isso para a Guerra do Paraguai, porque vai marcar o declínio definitivo da Guarda Nacional. O que vai acontecer? Ninguém sabe direito, assim, determinar qual ano começa a Guerra do Paraguai de fato. Se foi em 1864 ou 1865. Aliás, gente, tem várias coisas indeterminadas. Tem uma questão do Enem que eu passo normalmente sobre a Guerra do Paraguai, que ele fala, eu nem lembro direito o enunciado e tal, mas ele fala sobre o que se sabe da Guerra do Paraguai e assinale a alternativa correta. E a alternativa correta era uma alternativa que literalmente falava: não existem muitos estudos e conclusões concretas até hoje sobre as causas, por que exatamente o Brasil entrou em guerra, ou a Tríplice Aliança, né, junto da Argentina e do Uruguai, entrou em guerra com o Paraguai. Porque não é realmente concreto, assim, a gente já sabe que existia essa rivalidade, mas ninguém sabe o que estimulou a isso. Tem muita gente que diz que foi a Inglaterra, que estava com inveja de Paraguai e o parque industrial, que poderia se tornar algo a mais. Só que isso é muito nada a ver, porque, gente, tudo bem, eles estavam formando um parque industrial, eles estavam fazendo certas manufaturas, mas não chegava no nível do país que literalmente foi o primeiro na Revolução Industrial, não chegava perto, sabe? A Inglaterra não tinha por que ter medo disso, aflição disso. Então, assim, não, é como eu falei antes, assim, por que a Inglaterra quis abolir a escravidão? Também não se sabe direitinho mesmo, de fato. Exatamente, tá mais para um massacre no Paraguai e a gente vai ver isso futuramente. Mas, assim, ninguém sabe o que vai motivar essa guerra acontecer. Tanto que a Inglaterra, gente, vai se envolver na guerra, mas vai se envolver só um tempo depois. E eu vou literalmente passar passo por passo. Mas, enfim, eu falei já que ocorreu alguns atritos, né, que já mostravam que Brasil, Argentina e Uruguai não estavam curtindo muito as ideias de Paraguai, não estavam. E aí vai o que vai rolar? O Paraguai, em um certo momento, o Paraguai ele faz literalmente fronteira com o Mato Grosso. Então eles vão acabar prendendo, né, um cara que era não assim importante para o Brasil, mas que era marquês. Ele era marquês de Olinda. Isso foi lá em 11 de novembro de 1864. O presidente da província de Mato Grosso e tal estava sendo transportado. Nunca vai chegar a Cuiabá e vai morrer numa prisão paraguaia, junto com o Marquês de Olinda. E isso vai ser, assim, uma das coisas que falam que é o estopim da guerra. É algo muito específico, gente. Toda vez que falar, estopim, tal pessoa morreu e não sei o quê, e foi isso que causou a guerra. Nunca vi cair no vestibular, assim, é só para saber que existe, sabe, meio que um motivo. Óbvio que as motivações existiam desde antes. Mas, assim, existe meio que uma razão do porquê eles declararam mesmo a guerra. Então, esse cara vai ser morto. E aí, para eles, assim, para o Brasil, já é o início de uma guerra. Por isso que foi em 64. Mas em 65 também, nada estava acontecendo muito. Só que aí o Paraguai vai fazer uma incursão armada dentro do território argentino, então passando pela Argentina, para conquistar o Rio Grande do Sul. Porque eu não estou falando que eles precisavam de algum acesso a mar, a esse tipo de coisa. E aí, o Brasil, nesse momento, maio de 65, vai firmar esse acordo militar chamado de Tríplice Aliança. E aí é aí que se inicia a guerra, mas ninguém sabe, porque tem o pico, o estopim de 1864, mas é em 1865 que se assina, né, esse acordo militar de Tríplice Aliança. Então fica mais ou menos entre esse período, assim, eu nem falaria 2 anos, assim, porque é em novembro de 64 e maio de 65. Mas, enfim, né, vai começar a guerra e tal, o Brasil muito mal preparado, e vai marcar, como eu falei, o declínio definitivo da Guarda Nacional, porque o bando de burguês não tinha cara de enfrentar ainda mais um exército de 64 mil pessoas e mais, e que estava treinado para isso. Então, assim, no início da guerra, o conflito aconteceu dentro do Brasil, alguns territórios da Argentina, mas o resto vai se dar no Paraguai. A primeira batalha que vai acontecer, por exemplo, é uma batalha em que eles vão invadir um pequeno terreno, um pequeno território mesmo, de Mato Grosso, que vai ficar chamado da Batalha de Rio Dourados, em que vão ser 300 paraguaios contra 15 brasileiros, 15. Então, assim, de início, o Paraguai se sai muito bem, né, na guerra mesmo, de fato. Porque eles já estão treinados, eles já estão organizados para isso e tudo. A guerra vai ter uma longa duração, né, pela bravura dos paraguaios, que vão resistir muito, e pela dificuldade que os aliados tiveram
para desalojar os paraguaios dos seus fortes. Então, os lugares que eles vão conseguir invadir inicialmente vão ser muito difíceis de ser retomados de fato. E assim, vai dar muito ruim, como eu falei, os 300 paraguaios vão acabar com os 15 brasileiros. E o que eles vão fazer? Eles vão pedir apoio da Inglaterra, eles vão pedir uma graninha aí para poder comprar armamento, esse tipo de coisa, apoio, tudo isso, sabe? Então é por isso que é depois que o apoio da Inglaterra começa, não é logo de início, assim. Aí, para o próximo slide. Aí, assim, basicamente, vocês viram que, gente, a Batalha de Rio Dourados é uma batalha para exemplificar que o início vai ser extremamente assim mesmo, 300 paraguaios muito mais preparados e organizados, e brasileiros, assim, totalmente despreparados, o pessoal que era da Guarda Nacional não ia ter interesse em fazer luta, assim, a ponto de morrer, então eles estavam largando, e aí o Brasil vai ter que correr atrás de pessoas que queiram lutar, né? Não podia contar só com o Uruguai e a Argentina, porque é o tamanho daqueles países, precisava de gente realmente para lutar. E aí vai invocar, né, o patriotismo para recrutar as tropas. Então, eles vão começar a estimular o desenvolvimento de uma identidade nacional. Então, tipo, para você trazer uma ideia de, putz, é o Brasil, a pátria amada, a gente precisa se unir para poder lutar contra o Paraguai, né? Porque antes não era tanta preocupação assim. É nesse período que começa, de fato, essa questão de identidade nacional, inclusive no romantismo mesmo. E é uma das influências disso, para tentar trazer gente para a guerra. Alistamento compulsório vai causar o descontentamento da população, porque o pessoal rico mesmo não vai querer mandar os filhos deles para a guerra. Eles não tinham interesse nisso. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão mandar seus escravizados. Se eu tenho que mandar um homem da minha família para a guerra, tudo bem se eu trocar ele para um escravizado? E aí é assim que a gente tem tropas militares brasileiras constituídas em grande parte por escravizados enviados pelos seus senhores que não queriam mandar os filhos deles ou eles mesmos. E ainda assim, para que esses escravizados lutassem de fato na guerra, tivessem vontade de ganhar a guerra, se eles sobrevivessem a esse conflito, eles iam ganhar a alforria. E aí se inicia a guerra. Aí a gente vê um fortalecimento do exército militar brasileiro de fato. Porque agora a Guarda Nacional, como eu falei, vai declinar e vai ser um fracasso mesmo. E eles vão precisar de pessoas que se alistem, escravizados, né, que entrem e sejam submetidos pelos seus senhores. E esse pessoal vai fazer parte do exército militar. A partir disso, a gente constrói um exército militar bem grande, né? Porque, gente, olha o tamanho do Brasil. Imagina a população que a gente poderia reunir para enfrentar o Paraguai. E começa a dar bom, especialmente com o financiamento da Inglaterra também, ganhar melhores armamentos, esse tipo de coisa. E eles vão realmente resistir e fazer inúmeras batalhas, inúmeros confrontos, até que eles vão conseguir matar muita gente, promover diversos massacres. Dom Pedro II ordenava que a guerra só acabaria de fato com a morte do ditador paraguaio, do presidente, que era o Solano Lopes. E enquanto isso, sabe, tipo, chegou a um período que a gente já sabia, todo mundo já sabia que já estava dominado o Paraguai, porque depois eu falei, gente, a guerra vai para dentro do Paraguai. A guerra, assim, o pessoal brasileiro e da Tríplice Aliança já dominou o Paraguai de fato. Já estava tudo vencido, não existia mais como resistir. Só que isso não vai ser suficiente para Dom Pedro II. Inclusive, Duque de Caxias, eu falei que ele teve envolvimento nas revoltas e ele vai ser um dos líderes assim do exército. Ele vai ir lá e ele vai ganhar várias batalhas, ele vai ser uma pessoa assim boa mesmo. Só que vai chegar um ponto que ele vai ver que aquelas mortes estão saindo para nada, assim, tá realmente se tratando de um massacre, e ele vai abandonar a guerra, ele vai falar, não, isso já não é mais suficiente para mim, e Condideu vai assumir. Enfim, né, a guerra só vai acabar de fato, assim, ordenada, a guerra acabou com a morte do Solano Lopes. O final da guerra vai ser marcado por diversos massacres, vai ser matar gente por matar mesmo, não para, sei lá, conseguir mostrar que eles ganharam do Paraguai, que não ia ser necessário mais conflito, não, foi para matar mesmo, tanto que é a guerra mais sangrenta da América do Sul, e vai arruinar, né, o Paraguai. E assim, a gente tem um próximo slide que é para falar de consequências da guerra do Paraguai. Assim, vai ser horrível para eles vão perder boa parte da população, acho que até mais a metade, e vai endividar os países da Tríplice Aliança, porque a Inglaterra deu dinheiro, mas não era de graça não, né? Era para pagar depois.
Consequências, né? Acho que é o último tema da nossa aula. Praticamente metade da população paraguaia morreu. Importante destacar que a maioria eram homens, né? Porque naquela época o combate militar era composto por pessoas masculinas e tudo. E aí os sobreviventes foram majoritariamente mulheres, né? Centenas de milhares vão morrer no conflito, assim, homens. E se vocês olharem até hoje, o que é algo muito diferente de várias sociedades, assim, dentro do Brasil mesmo, a população feminina dentro do Paraguai é maior, consideravelmente mesmo, do que o Paraguai. Porque, tipo, o pessoal que sobrou daquela época foi majoritariamente mulher. Dívida externa dos aliados cresceu vertiginosamente, né? Porque ainda tem juros, como eu falei, Inglaterra não ia dar nada de graça, assim, só por dar, tinha que pagar de volta. E a dívida da Argentina, do Uruguai e do Brasil vai crescer e vai dificultar o pagamento dos juros. Consolida um sentimento de identidade nacional brasileiro. Então, vocês veem que nessa época, gente, surge, por exemplo, Iracema, que eu acho que também não cai mais no vestibular, eu não gosto. Mas né? É um livro do romantismo que está tentando exaltar a imagem brasileira. Eles não poderiam escolher um branco porque não combinava muito. Um negro não faria muito sentido num período em que a escravidão não tinha sido abolida. E aí, por isso, eles colocam, né, uma indígena. E aí é uma construção, por exemplo, de identidade nacional. E várias outras coisas vão acontecer nesse período. Então, é agora que a gente está começando, as pessoas estão começando a ter uma noção de que eles são brasileiros e não apenas, sei lá, parte daquela província específica. Forças Armadas foram reorganizadas, né? Então a Guarda Nacional deu ruim e as Forças Armadas vão ganhar muito poder, porque agora eles estão saindo de uma guerra, assim, né? Sangrenta e vão se tornar uma instituição muito, muito poderosa. Então o Exército vai voltar. O Exército era o pessoal que era responsável por caçar escravos fugidos mesmo. Então, qualquer escravo fugido teria que ser casado. E, por exemplo, quando eles voltam da guerra, por conviver com várias pessoas escravizadas naquele período, né? Que, como eu falei, os senhores vão mandar seus escravizados para lá. Eles vão voltar e vão falar: não faz mais... eu não posso mais ir atrás de escravizados. E aí eles, por exemplo, já param com isso e se tornam realmente abolicionistas. Não só isso, muito importante, que é nesse período que o exército militar começa a querer participação na política brasileira. Eles querem voz, eles querem representação. E isso vai ter um resultado mais para frente. Por isso que Guerra do Paraguai é muito essencial para que vocês, assim, vejam o segundo reinado, assim. Se vocês quiserem, como eu falei, não vou passar exercícios, dá para dar uma revisada. Porque ele vai dar, assim, tudo aqui, gente, vai dar muito sentido às coisas que acontecem futuramente e que refletem até hoje. Então, é nesse momento, antes a gente falava de Guarda Nacional, é nesse momento que existe, de fato, um exército militar pronto, preparado, forte e unido, e que vai querer posição política, que vai querer representação política, que vai querer voz. E isso é muito importante. Ok? Então é isso, esse é o fim da nossa aula. Semana que vem a gente continua com o segundo reinado, a gente vai ver, né, o processo de abolição e a proclamação da República, que tem muito a ver com Forças Armadas. Então, é isso por hoje, gente. Esse lance da participação política fomentou na proclamação? Sim, total. Eu falei, gente, até hoje vai ter reflexo mesmo desse interesse nas Forças Armadas em fazerem parte da política mesmo. E, assim, a proclamação da República é feita basicamente pelo Exército. É proclamada, né, por boa parte do Exército. Primeiro presidente, né, gente? Vocês vão ver que a gente tem a República da Espada. A República da Espada é o quê? 2 presidentes marechais, Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. Mas, enfim, a gente vai ver isso na próxima aula também. A gente vai discutir um pouco mais sobre o processo de abolição. Camis, Oi. Camis, deixa eu te perguntar. Uma coisa que eu acabei não entendendo, a tarifa Alves Branco não tem nada a ver com a questão, aquela briga entre Inglaterra e Brasil, né? Tem um pouco, assim, eu listei lá naquele slide, porque, assim, quando eles criam a tarifa Alves Branco, lá no início, gente, da aula no primeiro reinado, eu falei que o Brasil pagava, tipo, mais taxa para o produto de dentro do que o produto da Inglaterra, não fazia sentido. E aí, agora, o Brasil vai fazer essa legislação do Alves Branco e vai querer simplesmente dar uma equalizada mesmo, uma igualdade. Só que a Inglaterra vai ver como uma atitude protecionista. E eles não vão gostar, porque eles querem gente para comprar as coisas da indústria deles. Eles querem gente para comprar o tecido das ovelhas deles.
Então, assim, eles não vão gostar, eles vão achar que é uma atitude protecionista do Brasil tentando barrar a entrada comercial da Inglaterra aqui dentro. Beleza, beleza. É isso, gente. Vou parar de gravar. Até semana que vem. Até.